Eu quero te dizer que grandes coisas já estão acontecendo, amém? Aleluia! E nessa noite eu quero compartilhar algo que o Senhor Ele tem falado ao meu coração nesses dias. Querido, você sabia que no meio da tempestade, você não está sozinho? Muitas vezes, nós simplesmente pensamos, quando a tempestade ela vem, quando a tempestade ela se levanta, a gente muitas vezes pensa que nós pensamos que estamos sós, mas o Senhor Jesus, Ele está no barco. Quando Ele está no barco, querido, nós não estamos sós. Aleluia! E eu quero compartilhar com você um texto aonde no Evangelho de Mateus relata algo que aconteceu no meio de uma tempestade. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eu creio que Deus já está falando com você. Amém? Aleluia. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali, sozinho. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Querido, esse texto, ele nos mostra algo tão precioso, que é para os nossos dias, que é para aquilo que nós estamos vivendo hoje. No meio da tempestade, no meio do vento forte, no meio dos açoites das águas, aqueles discípulos não estavam só. Jesus estava mais perto do que eles podiam imaginar. Amém? Eu quero te dizer, querido, que eu e você nesse tempo, nós não devemos depositar a nossa confiança somente nas nossas forças, ou naquilo que nós podemos fazer somente. Eu tenho certeza, querido, que diante daquela situação, aqueles discípulos, eles talvez tentaram, com as forças dele, resolver aquele problema. Mas aquele problema não era resolvido pelas forças dos discípulos. Eu quero te dizer, querido, muitas vezes nós estamos enfrentando tempestades, nós estamos recebendo ou enfrentando açoites, e eu quero te dizer que não é na sua força que você vai vencer,
Mas eu quero te dizer que Jesus, ele tem a força e ele pode vencer, e ele já venceu por você todas essas coisas. E ele está mais perto do que você possa imaginar, ele está aí tão perto de você. Amém? Não deposite, querido, a sua confiança. Não deposite a sua confiança naquilo que você pode fazer. Esses são dias, querido, que os gigantes estão sendo derrubados. Todos aqueles nos quais as pessoas têm depositado a sua confiança, onde estão? Querido, onde estão? Muitas pessoas têm depositado as suas confianças no seu profissionalismo, na economia do país. E aonde está? Amém. Onde estão os ídolos do futebol? Há quanto tempo nós não temos campeonatos? Nós vemos aí o esporte paralisado. Aonde estão os grandes shows que lotavam os estádios, aonde as pessoas se apoiavam? Querido, eu não estou querendo dizer que tudo isso é ruim, mas eu estou querendo dizer que muitas vezes as pessoas têm colocado coisas com a sua confiança, e esses gigantes estão sendo derrubados. E aonde está a sua confiança? Eu quero te dizer que existe o maior dos gigantes, e o maior dos gigantes chama-se Jesus Cristo, e Ele está em nós, e Ele não nos deixa. Portanto, esse gigante, ele é poderoso, ele é maravilhoso, e ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia! No meio da tempestade que esses discípulos estavam enfrentando, nós vemos aqui a quarta vigília da noite. Querido, a quarta vigília da noite era mais ou menos entre as 3 horas da madrugada até as 6 da manhã. E, querido, no meio, aí imagina como que seria enfrentar uma tempestade no meio daquele mar. No meio daquele mar, numa madrugada, querido. Você já imaginou? E aqui nós vemos os discípulos agora enfrentando tudo isso. Em Abacuque 3, versículo 17, a palavra de Deus ela fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia, querido, olha que maravilha. Nós vemos aqui Abacuque declarando uma palavra maravilhosa no meio do caos. Querido, na época de Abacuque, Israel estava enfrentando, querido, problemas tão difíceis, havia muitas coisas ruins, né? Não havia mantimento, né? Havia uma crise em que a sociedade estava vivendo. Mas o profeta, ele se levanta. O profeta, ele não embasa a sua vida naquilo que está acontecendo, mas ele se levanta e ele diz assim: todavia eu me alegrarei, ainda que isso falte. Sabe por que ele diz que ainda que isso falte, querido?
Porque para o povo de Deus, para aqueles que têm Jesus como Senhor, aquelas pessoas que têm Deus no coração, que colocam e professam a fé em Jesus Cristo, não faltará nada. Sabe, em meio àquela situação que todos estavam vivendo, o profeta diz, ele fala e ele diz aqui, ainda que, sabe ainda que? Quer dizer assim, não está faltando para mim. Sabe, aquela situação, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Querido, é o que eu e você como cristãos, nós estamos enfrentando nesse tempo. E a palavra diz, para você nessa noite, a palavra de Deus diz, ainda que... Por quê? Porque não vai acontecer, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Nada te faltará. Nada vai te faltar, querido, diante de tudo isso. Então, se alegre no Senhor, exulta no Deus da sua salvação, porque o nosso Deus fará, querido, com que a gente passe por isso, sem falta alguma, porque Ele nos dará o escape. Aleluia. E Ele diz aqui, o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que isso quer dizer? O profeta estava entregando uma palavra ao povo de Israel, e estava dizendo ao povo de Israel, ei, povo de Israel, você não estará em crise por toda a vida, você não vai ficar nessa calamidade, você não vai viver o opróbrio, mas olha, o Senhor, Ele te dará uma força tão grande, uma força tamanha, e vai fazer com que os teus pés sejam como os da corça. Sabe o que isso quer dizer, querido? É que no meio da calamidade, no meio da escassez, no meio da situação difícil, a corça, ela tem uma leveza, e ela é muito ágil, e ela sobe rapidamente. Ela não afunda no meio da lama, porque ela é tão rápida. E eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dará a força dEle, e nós vamos subir tão rápido, querido, nós vamos subir com tanta agilidade, com tanta rapidez, e o Senhor está nos levando a lugares altos. O Senhor está te levando a lugares altos, acima de toda a escassez, acima de toda a miséria, acima de toda a doença, acima de toda a crise. Nós vamos estar nas alturas sobre tudo isso, porque o Senhor é a nossa força. Aleluia. Sabe, nessa história que nós vemos dos discípulos, lá no capítulo 14, versículo 28 de Mateus, é interessante que, no meio de todo aquele mar agitado, o pavor ele chega, o medo, ele tenta se encaixar ali. E olha só, eles não conseguiram ver Jesus. E o medo foi tamanho, que eles disseram, é um fantasma. Gritaram com medo. E é interessante que Jesus ele fala para eles, tende bom ânimo. Querido, sabe o que vence o pavor?
sabe o que vence o medo? É o bom ânimo. É nós sabermos que o nosso ânimo não está condicionado à situação. O nosso ânimo não pode estar condicionado naquilo que os olhos veem, mas o nosso ânimo tem que estar condicionado a Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Nosso ânimo tem que estar nele, porque ele mesmo quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Em outras palavras, Jesus ele sempre estava a incentivar os discípulos a dizer a eles, a falar a eles com autoridade: não se entreguem ao desespero, não se entreguem ao medo, não se entreguem ao pavor, mas tende bom ânimo, eu venci. E se eu venci e vocês estão em mim, logo vocês venceram comigo. Aleluia! Querido, o diabo é mentiroso, o diabo ele quer o tempo inteiro, ele é o inimigo das nossas almas, e ele quer o tempo inteiro, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. E o diabo ele quer o tempo inteiro nos enganar, tentando nos mostrar algo falso, dizendo que Deus não está conosco, que nós estamos sozinhos, que não tem jeito, que essa situação vai te engolir e que isso não vai ter nenhum resultado positivo. Mas eu quero te dizer, isso é mentira do diabo, porque ele é o pai da mentira. Jesus, ele venceu. E se ele venceu, você que crê nele, você está nele, você pode estar nele vitorioso. Amém. E é interessante que aqui no versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro foi, né? E ele diz lá: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Aleluia. Você sabe que Pedro, ele andou sobre as águas, debaixo de uma palavra. Eu quero te dizer que você vai andar sobre aquilo que está tentando te roubar a paz, sobre aquilo que muitas vezes quer fazer com que você paralise. Diante da palavra de Jesus, ele diz assim: vem, ande, caminhe sobre. E é interessante que Pedro, ele usou da sua fé. Porque a fé, querido, ela muitas vezes nos exige uma ação que corresponda àquilo que nós estamos crendo. Se a palavra de Deus, e ela é a verdade, se a palavra de Deus para você, se você crê de fato que a palavra de Deus é a verdade, então caminhe sobre a palavra. E hoje Jesus, assim como ele disse a Pedro, ele está dizendo a você: vem. Você pode caminhar sobre, debaixo da minha palavra. Jesus está dizendo, você pode estar sobre toda a situação difícil. Você pode estar sobre. Naquele momento, querido, parece que Pedro não via mais a tempestade. Naquele momento que ele ouviu a palavra de Jesus, naquele momento que ele ouviu o Mestre, parece que a tempestade se calou diante dele.
E ele não pensou mais na tempestade, ele simplesmente se lançou naquela palavra. Eu e você, nós precisamos nos lançar nas palavras de Jesus. Nós precisamos nos lançar naquilo que nós cremos. Esses são dias onde Deus, Ele deseja que nós nos lancemos debaixo da sua palavra, sobre a sua palavra. Aleluia. Sabe, Jesus, Ele estava mostrando para Pedro. Jesus estava simplesmente mostrando para Pedro. Aleluia. Que ele poderia andar acima do natural, acima da situação. Você sabe que Jesus, ele quer te mostrar que você pode andar sobre toda escassez, você pode andar sobre toda crise, você pode andar acima de tudo. Aleluia. Não pelas suas forças, mas pela palavra de Deus. Pelas palavras de Jesus. Aleluia. Ei, querido, na tempestade, você não está só. Jesus está tão perto de você que você nem imagina. Prova disso é você estar ouvindo essa palavra. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Jesus, ele está tão próximo de você. E ele deseja que você ande com ele. No meio da situação contrária, no meio da adversidade, no meio da tempestade, no meio do caos, você precisa se aquietar, você precisa ficar quieto. Aquieta-te. E continue caminhando na palavra de Deus, continue caminhando nas verdades de Deus, continue caminhando, não pare. Silencie, aquieta-te, continue caminhando. Quero compartilhar algo que nesse tempo eu e você, nós precisamos viver dessa maneira. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 14. Aleluia. Você está sendo abençoado, querido, com essa palavra. Êxodo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus, ela nos mostra. Aleluia. Êxodo 14, versículo 12. Aqui o povo de Israel, Deus havia libertado aquele povo do Egito, da escravidão. E agora eles estavam caminhando rumo àquilo que Deus tinha para eles. E o inimigo, ele não desiste, né? Então nós vemos aqui que o inimigo, ele continuou a tentar fazer com que aquele povo parasse. E vamos ver o que aconteceu aqui. Então em Êxodo aqui 14, versículo 12, diz assim: Não é esta a palavra que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios, pois melhor teria sido servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés:
porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Ei, querido, nesses tempos que nós estamos vendo, eu e você, nós precisamos aquietar o nosso coração. Aquieta-te. A melhor coisa na tempestade, na situação difícil, na crise, no meio do caos, o que eu e você temos que fazer, nós que cremos, aquieta-te. Aquieta-te e veja o livramento do Senhor. O Senhor é aquele que te livra, querido. Você não está só. O Senhor, Ele é aquele que começou a boa obra na sua vida. E Ele vai aperfeiçoar até que Cristo volte, até que Jesus Cristo volte. E eu quero te dizer, ei, os sinais estão aí. Jesus está voltando, querido. Mas a obra que Deus começou na sua vida ainda não terminou. Portanto, marche. Caminhe, continue, olhe para Jesus, olhe para as promessas de Deus na sua vida, quantas coisas Deus te prometeu, quantas palavras Deus liberou sobre você. Ei, querido, e você não vai morrer no deserto, como aquele povo dizia. Olha, chegou um momento que o povo mesmo estava tão angustiado no meio daquela situação. E agora não tem saída. Talvez você esteja enfrentando um momento como esse, e agora não tem saída. E talvez você possa dizer, olha, melhor seria se eu estivesse no Egito lá, mesmo na servidão, padecendo. E Deus fala para você, aquieta-te, fique quieto. Sabe, Deus está falando para você, fique quieto. Porque eu sei o que eu faço. Eu sei quem eu sou. E tudo está nas mãos do grande eu sou. E o eu sou está com você para te livrar. Querido, muitas vezes eu e você, nós pensamos que Deus foi pego de surpresa, e Deus não foi pego de surpresa. A pandemia não pegou Deus de surpresa. E eu quero te dizer também, e não foi Deus que colocou essa praga. Porque Deus não faz essas coisas. Deus veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus veio para te dar vida. Jesus veio para te curar, para te salvar, para te libertar, para trazer paz ao teu coração. Então por que está acontecendo tudo isso? Porque a Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o ladrão é o diabo. O diabo veio para roubar você. O diabo veio para matar você. O diabo veio para destruir você. E é isso que ele quer fazer. Então, querido, essa pandemia veio do cão. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu quero te dizer que nesse tempo, Deus está com você, e se você crer, Ele pode te livrar de todo mal, Ele pode estar com você, Ele pode te segurar pelas tuas mãos e dizer, ei, caminhe, avance naquilo que eu tenho. Você não vai morrer neste deserto, mas você vai chegar até o final, na terra prometida. Ei, igreja, você tem um rumo. Você tem um caminho que você precisa seguir. Eu quero te dizer para você, você não está perdido, porque nessa noite Ele te achou, Ele te achou, Ele te achou, e Ele diz assim, ei, você vai chegar lá, na terra que eu jurei aos teus pais. Aleluia. Querido, há um caminho que nós
precisamos percorrer. E é interessante, Moisés, diga ao povo que marche. Não é tempo de eu e você ficarmos reclamando. Poxa, essa quarentena não acaba. Parece que, meu Deus, não vai acabar isso. Pare de reclamar, querido. Pare de murmurar. Aquieta-te. Aquieta-te. E veja o livramento que Deus tem para você. Amém. Aleluia. Sabe, é no meio dessa situação que muitas vezes, muitos são pegos, embaraçados por algumas ciladas do diabo. Porque no meio da tempestade, no meio da situação, muitas vezes a gente quer entender o porquê. Deus, por que que eu estou passando por isso? Por que que o Senhor permitiu isso? Por que que o Senhor... Por quê? E querido, isso é um engano. Eu e você, nós não temos que ficar querendo entender o porquê. Mas eu e você, nós precisamos nos levantar e combater o bom combate da fé, que está escrito lá em 1 Timóteo 6,12. Querido, a palavra que veio a Timóteo, da parte do Senhor, é: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Não é tempo de eu e você ficarmos entendendo o porquê que estamos passando por tudo isso. Mas é tempo de eu e você combatermos o bom combate da fé, do qual nós fomos chamados, querido. Há um combate que está sendo travado. E eu e você, nós precisamos nos levantarmos. Nós não vamos paralisar, nós não vamos nos entregar ao desespero, nós não vamos nos entregar ao medo, mas nós vamos nos levantar e combater o bom combate da fé, tomando posse da vida eterna, tomando posse da vida que Jesus nos deu, querido. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não é a pandemia que vai me tirar a vida, querido, que vai te tirar a alegria da vida. Não é a falta que vai te tirar a alegria da vida que Deus tem para você. Porque Ele tem paz, Ele tem vida, vida abundante. Sabe o que é uma vida abundante? É uma vida que não cabe só em você. É algo tão poderoso que isso exala de você para outras pessoas. E a tempestade, ela some no meio disso tudo. Quando a gente anda pela fé, quando a gente caminha pela fé, a gente faz igual Pedro, a gente anda sobre as águas. Nem ligamos para a tempestade. Parece que ela se torna algo tão pequeno, porque nós estamos sobre as águas. Como o povo de Israel, diga ao povo que marche. E se você for ler o texto, que você já conhece a história, o povo marchou, querido. O povo continuou caminhando de acordo com a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu? O mar se abriu. Ei, querido, quando você anda debaixo da palavra de Deus, quando você crê de fato e anda pela fé, combate o bom combate da fé. Ei, querido, o caminho tem que se abrir, vai se abrir, e você vai passar, e você vai chegar lá, e todos os seus inimigos serão exterminados. Como Deus falou para aquele povo: vocês nunca mais vão ver os egípcios, aqueles que te escravizaram. Ei, eu quero te perguntar, o que é que tem te escravizado? O medo tem te escravizado, a incerteza, o pavor tem te escravizado.
Eu quero te dizer, ouça a palavra de Deus nessa noite. Você nunca mais vai ver isso que está te escravizando, porque Jesus Cristo chegou para te libertar. Jesus Cristo veio para te dar vida, e vida com abundância, e você vai viver todos os sonhos de Deus para a sua vida. Aleluia. Querido, eles caminharam e o mar se abriu. Pedro não vivenciou o mar se abrindo para ele, mas Pedro caminhou sobre as águas, querido. Ei, Jesus está mostrando para os seus discípulos, Jesus está mostrando para mim e para você, que somos discípulos dele, que nós vamos andar sobre tudo isso. Nós vamos chegar lá, querido, nós vamos andar sobre. Aleluia. Se prepara, querido, porque está chegando um tempo de refrigério, tempo aonde nós vamos viver o favor do Senhor, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, querido. Sabe, a palavra de Deus diz que para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. Deus, ele fala, eu honrarei aqueles que me honram. Aleluia. O segredo está aí, querido, não desista, não pare, honre ao Senhor, continue honrando a Deus. Como, pastor, eu faço isso? Crendo na palavra, vivendo a palavra, confessando a palavra, ficando com a palavra. Aleluia. Ei, querido, é dessa forma que nós vencemos, é dessa forma que nós chegamos lá. Aleluia. Sabe, uma das coisas que o diabo mais deseja, uma das coisas que o inimigo, ele quer, é que você pense que Deus não está com você, que Deus não está ao seu favor, e que Deus está contra você. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:31. E eu quero que essa verdade ecoe dentro de você nessa noite, e que essa palavra gere fé dentro de você. Amém? Produza fé dentro de você, para que você apague todas as mentiras do diabo ao teu respeito, dizendo que não há jeito, que Deus não está com você, que Deus virou as costas para tudo isso. Deus não virou as costas para tudo isso. Amém? Ele está com você. Romanos 8. Aleluia. Romanos 8, versículo 31. Olha o que a palavra de Deus diz. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o 35, querido. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, querido, olha que palavra gloriosa que nós temos. Deus está ao seu favor, e se Ele é com você, não há ninguém que vai poder te resistir. Não é um vírus que vai poder te resistir, não é a economia que vai te paralisar, não é nada que vai fazer você parar, porque Ele é por você. Ei, querido, se isso não alegra o teu coração, eu não sei o que mais faz o teu coração se alegrar, porque saber que nós temos um Cristo vivo dentro de nós, um Cristo que está conosco e que o seu amor, ele excede tudo. Oh, glória a Deus! Sabe, vença os seus inimigos. Vença os inimigos da sua fé. Sabe, a gente vê aqui que Pedro estava andando bem. Ele estava andando sobre as águas. Parece que a tempestade se calou ao redor dele. E ele caminhou debaixo da palavra. Mas em algum momento, lá em Mateus, ele fala, em algum momento, Pedro, ele sentiu o vento forte. Você sabe que muitas vezes, os nossos sentimentos, eles vêm para nos enganar. Ele vem para nos tirar do propósito. E eu e você, nós não fomos mais chamados. Você que entregou a sua vida a Jesus, você não anda mais debaixo dos seus sentimentos, mas você anda pela fé. E a fé, ela está acima de todo sentimento. Amém? Mas é aí aonde o diabo, ele quer muitas vezes nos enganar, trazendo sentimentos, ou fazendo com que a gente preste atenção, tire o nosso olhar da palavra e coloquemos o nosso olhar nos sentimentos. E foi o que Pedro fez, ele começou a sentir o vento forte. Você precisa vencer os seus sentimentos. Amém? E como que eu faço isso? Lá em Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz lá que eu e você, nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Vamos lá. Romanos 12. Aleluia. Deus é bom. Diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querido, Deus quer que eu e você leve o nosso corpo como sacrifício vivo e santo. Porque, não sei se você já reparou, mas quando você fala nas coisas de Deus, ou quando você menciona as coisas de Deus, vou dar um exemplo, orar. O seu corpo, ele não quer orar. Muitas vezes você quer orar, mas o seu corpo não quer orar. Então, o que eu preciso fazer? Apresentar o meu corpo como sacrifício. É eu dizer ao meu corpo, dizer assim: corpo, se coloque no seu lugar. Porque você querendo ou não querendo, eu vou cultuar a Deus. O culto, ele deve ser racional. Por que ele fala de um culto racional? Ele está dizendo que é um culto aonde eu e você
levamos a nossa mente à palavra de Deus. Amém. Tudo começa aqui, querido. Os sentimentos, eles só tomam espaço por causa daqui. Então, eu e você, a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor ele está falando que eu e você, nós precisamos apresentar-nos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto com inteligência, racional. E ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele não tem coisas ruins para você. Deus, ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para você. Mas está nas suas mãos se você quer ou não, ou se você deseja vivenciar a vontade de Deus. E ele coloca uma condição aqui. E essa condição é que eu e você, que não é nenhuma condição, querido, está no imperativo. Ele está dizendo: transformai-vos. Se eu e você quisermos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, eu e você precisamos transformar o nosso modo de pensar, renovando ele. Com o quê? Com a palavra de Deus. Enquanto Pedro estava pensando na palavra de Jesus, ele estava andando sobre. Quando ele deixou a palavra e ele começou a pensar como todo mundo pensa: meu Deus do céu, estou no meio de uma tempestade. Olha o vento. Ele começou a ter medo e afundar. Sabe, querido, o que vai fazer você andar sobre é você andar de acordo com a palavra. Foque na palavra. Amém? Vença os seus sentimentos. Ele teve medo também. E você sabia que a fé, ela vence o medo. Em Romanos 10:17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que faz eu e você termos a nossa fé superior ao medo, uma fé que vence o medo, que está acima do medo, é o quanto eu e você damos crédito à pregação da palavra de Cristo, a Cristo Jesus. Você não acha que já passou do tempo de você começar a considerar as palavras de Cristo para você e andar sobre tudo isso, andar acima de tudo isso? Amém? A palavra de Deus, ela nos dará poder, querido, para que a gente vença todo medo. E existem alguns textos que eu gostaria de recitar junto com você nessa noite, para que você entenda que a palavra de Deus, ela não quer que eu e você paremos no meio do caminho ou voltemos para trás. A palavra de Deus quer que eu e você avancemos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E olha que coisas maravilhosas a palavra de Deus tem para você. E eu te desafio, anote esses versículos. Se você tem enfrentado medo, se você tem enfrentado desespero nesses últimos dias, ei, querido,
confesse a palavra, creia na palavra, ouça a palavra. E o que é que a palavra de Deus diz? Olha lá em Filipenses 4. Vamos abrir lá. Filipenses 4. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. E eu quero te dizer que Ele não se esqueceu de você. Amém? Você não vai ficar diante dessa situação da mesma forma. Amém? Filipenses 4, versículo 6. Diz assim: de nada estejais solícitos, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que tremenda essa palavra. Então a palavra de Deus, ela está dizendo assim: olha, você não vai ter falta de nada. Você não vai passar por falta. Sabe por quê? Porque em tudo, aquilo que você precisa, você tem um pai que você pode dizer a ele, você pode falar com ele, e que através da oração e da sua súplica, e não só com isso, mas com ação de graça, querido, porque quando a gente pede, a gente já precisa celebrar pela fé, porque eu creio que o meu Deus me ouviu, então eu já celebro a resposta. Amém? E como que eu celebro a resposta? Com ação de graça, agradecendo. Pai, eu preciso disso, mas eu já te louvo porque eu já creio que está chegando. Olha, Pai, nós temos orado, nós temos clamado nesse tempo de pandemia a Deus. Você acha que nós não temos feito isso? E, querido, nós já estamos dando graças a Deus, porque nós já vemos que essa pandemia vai passar. Está chegando tempos de refrigério. Amém? Então nós temos que agradecer o nosso Deus. Então, a palavra diz que quando a gente faz isso, olha o que acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos sentimentos. E nos enche de paz, querido, de paz, de uma paz tamanha. E os nossos sentimentos eles não serão aqueles que vão nos dominar, mas eles serão guardados em Cristo Jesus. Para quê? Para que a gente caminhe rumo àquilo que Deus quer. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Vai lá em 2 Timóteo, eu quero ler esse texto também que vai trazer paz para você, vai trazer, e você precisa crer nessa palavra declarando, amém? Essa palavra. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, olha o que diz lá. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Olha que palavra gloriosa. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu. Querido, olha só o que está dizendo aqui. Ele nos deu poder. Aleluia. Um espírito de poder. Sabe o que é poder? É domínio. Você pode dominar todas as coisas naturais. Você pode, porque Deus, Ele não te deu um espírito de medo. O medo é um espírito. E é um espírito vindo do inferno para tentar nos paralisar. É mentiroso. Quando nós estamos com medo,
nós vemos coisas que não existem, que não é real. Lá naquele mar, naquela tempestade, os discípulos naquele barco, eles viram, Jesus estava caminhando sobre as águas, vindo em direção deles, e olha o que o medo fez? É um fantasma, não é Jesus. Querido, o medo, ele te impede de ver o que é de fato. Aleluia. Por isso Deus não te deu o espírito de medo, mas aqui está dizendo, Ele te deu fortaleza, poder, um espírito de fortaleza, de poder. E não somente isso, Ele diz aqui, um espírito de amor e de moderação. Por que amor? Porque o amor lança fora todo medo. Quando você está cheio do amor de Cristo, quando você está cheio do amor de Deus, não há espaço, querido, para que o medo domine você. O medo, ele vem, mas ele tem que sair. Amém? Nós não podemos impedir que o medo venha. Muitos homens de Deus tiveram medo. Mas o medo não deve permanecer. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Aleluia. Hebreus 13, amém? Nós já estamos encerrando, mas eu quero que você leia esses textos e declare esses textos, porque eles trarão vida a você nesses dias, amém? Hebreus capítulo 13, versículo 5. Aleluia. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, eu não te deixarei e eu não te desampararei. De maneira que com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia. Então, queridos, sejam os nossos costumes dessa maneira, sem avareza. Esse é um tempo que todo mundo está assim, meu Deus, e agora? Eu preciso guardar dinheiro, eu preciso guardar mantimento, eu preciso guardar. Não, querido, você não precisa guardar, você tem que dar. Amém? Aleluia. Sejam os vossos costumes sem avareza. Sabe, é nesses momentos que a gente tem que crer de fato na palavra de Deus e semearmos na vida das pessoas. Quantas pessoas estão passando por situações difíceis, piores muitas vezes que aquilo que você está enfrentando. E Deus tem te dado recurso para que você semeie na vida delas. Amém. Então, seja o vosso costume sem avareza. Contente-se com aquilo que você tem, aquilo que Deus está trazendo a você. E eu posso te dizer com toda ousadia que Deus, Ele está te dando coisas, está chegando coisas nas suas mãos. Deus, Ele não tem te deixado faltar nada. Amém? Contente-se com isso. Então, aqui Ele está nos dizendo, se lembre sempre que Deus está com você, que Ele não te deixou e que Ele nem te desamparou. Mas Ele diz aqui, ouse dizer. Sabe, eu e você nesse tempo, nós precisamos ser ousados. Ousados em dizer, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é aquele que me ajuda. Ei, querido, ouse a dizer que você não vai falir, os seus negócios não vão falir. Por quê? Porque o Senhor é o seu ajudador. O Senhor é aquele que está à frente dos teus negócios. Ouse dizer que o seu trabalho
Você não vai perder o seu trabalho. E eu quero que você ouse a dizer que se essa porta se fechar, Deus vai abrir uma porta maior para você. Porque Ele é quem te ajuda. Aleluia. Em 1 João 4, aleluia. 1 João 4, 18. Aleluia. Diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, querido, eu e você, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. E o amor de Deus já está derramado por nós. Pelo fato de Cristo ter se entregue a você. Sabe, um Deus que te amou tanto, um Deus que te amou tanto, que Ele se entregou por você. Querido, é algo sério. O nosso Deus, Ele te amou tanto, Ele derramou o seu amor para com você. Para que você fosse livre de todo medo, de tudo aquilo que quer te dominar e te paralisar. Sabe, nesse momento, eu quero te dizer, adore a Deus. Lá em Mateus, diante daquela situação toda, que os discípulos estavam vivenciando, aquela tempestade. Então agora Jesus vai até... Vamos abrir lá, Mateus 14, voltando lá no texto. E é interessante que Pedro, quando ele teve medo, ele começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, querido, o medo, ele traz dúvidas. E a dúvida faz com que a gente afunde, que a gente naufrague na fé. Mas você sabe, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo se a gente fraqueja ali, se você clama a Jesus, imediatamente Ele te socorre. Sabe? Foi isso que Pedro fez. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele socorreu a Pedro. E ele diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe? Deus está indo, Jesus está indo ao teu encontro hoje. E Ele está dizendo assim: olha, eu te pego pela mão e eu te salvo, porque você clamou a mim. A resposta veio. Olha a mão de Jesus aí te segurando. E Ele diz assim: por que você duvidou? Não duvide. Não seja uma pessoa de pequena fé. Não duvide daquilo que eu vou fazer na sua vida. Não duvide. Não duvide que você está sobre as águas. Não duvide que você está acima de todo problema. Não duvide que você está acima de toda tribulação. Não duvide que você está acima de toda a escassez. Não duvide. E quando eles subiram ao barco, agora Jesus entra no barco. O mar se acalma, a tempestade se acalma. Oh, que você possa
deixar Jesus subir no barco da sua vida, que Jesus suba no barco da sua vida, querido. Aleluia. Ele está te mostrando que você está acima. Aleluia. Mas o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está acima. Nele você está acima, igreja. Ei, nele você está acima. Nessa noite, se você crê com seu coração nessa palavra, você pode pedir para que Jesus entre no barco da sua vida. E a paz vai reinar sobre você. Como que eu faço isso, pastor? Como diz lá em Romanos, aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que crê com o coração e confessa com a boca. Ah, querido, Jesus vem e Ele passa a morar dentro de você. E você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca. Vamos orar a Ele? Eu posso te ajudar nessa noite. Aí onde você está, se você deseja entregar sua vida a Cristo, ore a Ele da seguinte forma: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração. Faz morada dentro de mim. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E a partir de agora, eu quero dizer: reina dentro de mim. Reina na minha vida. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Pai, obrigado por cada pessoa que orou comigo crendo. Cada vida que orou crendo, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que está havendo festa nos céus, Pai. Obrigado, Senhor, por aquele que orou com fé, porque eu creio que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. E eu ordeno que toda influência maligna na vida deles seja desfeita, repreendida em nome de Jesus Cristo. A partir de agora, eu digo a você, querido, que orou comigo, todos os seus pecados foram apagados e Deus não se lembra mais. Tudo novo na sua vida, amém? Você crê nisso? Então nos procure, se você desejar, mande uma mensagem. Se você orou conosco com fé, mande uma mensagem aí pelo chat mesmo. E nós estamos dispostos a te ajudar, a te apresentar mais essa palavra, querido, a andar com você. Eu quero te dizer que você não está só, amém? Nós estamos aqui, nós podemos te ajudar, Jesus pode te ajudar, e nós queremos andar com você, amém? Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa